Bom, então vamos lá, né? Coleta de dados em pesquisas sociais, né? Os grupos focais, né? A primeira característica importante é entender o que é um grupo focal, né? Então, um grupo focal é um grupo de pessoas, como eu comentei com vocês, que conhecem um determinado assunto e se faz uma investigação, né, em um grupo reduzido, em torno aí de 4 a 10 pessoas, para que eles possam trazer dados que sejam relevantes para um entendimento qualitativo de uma determinada temática. Então, por exemplo, vocês estão pesquisando aí o que envolve transtorno do espectro autista. É importante caracterizar, né, na investigação, né, com pessoas que entendam do assunto, numa reunião, que normalmente a gente faz um grupo circular, em que as pessoas vão expondo o que conhecem sobre o tema. A partir de perguntas que um moderador, que no caso é o investigador, vai realizando, né? Então, as perguntas são perguntas que provocam em cada um dos participantes a necessidade de expressarem seus entendimentos. E a partir dali vai se verificando, né? Como que as pessoas entendem o problema, que formas elas têm para resolver o problema, como que elas poderiam atuar de modo adequado a minimizar determinados sofrimentos que os indivíduos venham a ter e como que elas podem contribuir para a produção, no nosso caso aí, de uma relação social mais adequada, equilibrada entre os indivíduos. Tem como característica, né, ser uma apresentação e aplicação rápida, não no sentido de que a gente não vai ter trabalho em organizar os materiais, em envolver-se nos materiais, mas a partir da boa definição do grupo e da participação desse grupo, nós podemos ter informações qualitativas numa condição de baixo custo, né? Então, por exemplo, a gente marca com as pessoas uma reunião e dentro dessa reunião vai debatendo o grau de conhecimento que elas têm sobre a temática específica. Vale salientar que num grupo focal, por exemplo, eu poderia fazer 2 grupos focais, 3 grupos focais, 4 grupos focais, ou poderia ficar restrito a um grupo mesmo. Então depende de como que eu vou trabalhar. É importante entender que as informações trazidas por um grupo focal, elas vão dar base para o entendimento daquele grupo sem poder generalizar para outros grupos ou outras situações. Ou seja, eu tenho que enfatizar toda uma condição que permita a ampliação do debate, da discussão, mas não a generalização dos dados para outros grupos ou outras situações que envolvem os indivíduos. Vou parar um pouquinho aqui o vídeo, que tem mais gente querendo entrar aqui na apresentação. Então, a Mariana chegando aqui conosco, né? Então, vamos voltar lá. Tentando entender, né, aqui de forma qualitativa, né, todos esses processos dos dados. Por exemplo, se eu fizesse 3 grupos focais, então cada grupo focal teria uma característica em termos do que traria em termos de informação. Um segundo grupo focal, outras características, um terceiro, características diferentes também. Eu poderia comparar esses grupos na minha pesquisa, o que cada um diz e qual o grau de entendimento, aprofundamento em termos de conhecimento sobre a temática que eu estou realizando. Mas eu posso fazer só com um grupo, então não preciso necessariamente comparar grupos, mas, digamos assim, se eu quiser ampliar a demanda da minha pesquisa. O dado fundamental, né, que é uma pesquisa que tem como característica na investigação, no método ou na metodologia, qualitativa, né? Então, buscar dados qualitativos sobre os dados que estão sendo investigados e pesquisados. A base, né, digamos assim, fundamental, né, ou o aspecto que deve ser destacado é que todo o processo de investigação, né, ele deva ser aprofundado a partir das percepções dos participantes, né? Então, não necessariamente vai ser a percepção do pesquisador. Então, eu, como pesquisador, posso ter determinadas ideias sobre aquele assunto. Mas o que eu quero destacar em todo o processo de análise dos dados é como que as pessoas participantes do grupo entendem um determinado assunto. Eu não faço inferências sobre as informações dos pacientes, sobre as informações dos pesquisados. Eu valorizo o conteúdo que eles trazem.
Claro que depois, na análise dos dados, eu posso debater se esse grupo trabalha de forma adequada, entende de forma adequada aquele problema, aquele tema que está sendo investigado. É fundamental entender também que nesse grupo aí de 4 a 10 pessoas, quem vai liderar é o moderador. O moderador é o pesquisador, né? Então, quem vai fazer todo o processo é quem faz a pesquisa, né? Ou seja, o moderador ele tem que ter as perguntas já organizadas com antecedência para provocar o debate, a discussão entre os participantes. O tempo de duração dos grupos varia em acordo com diferentes situações e do próprio rendimento que o grupo vem a ter. Se espera, né, que um grupo gire em torno de 30 minutos a 1h30. Pode se estender mais? Pode. Pode ser menos de 30 minutos? Também pode. Mas a característica é que, se a gente tiver um grupo de 4 pessoas, onde o moderador começa a fazer todas as perguntas, os questionamentos, né, a expectativa é que o grupo gire em torno de mais de 30 minutos nos seus debates, nas suas discussões, nos seus entendimentos sobre aquilo que está sendo relatado, trabalhado e abordado dentro do grupo. O moderador, né? Então, o moderador é aquele que vai organizar todo um roteiro de discussão para que o debate venha a ocorrer. Então, digamos assim, se eu fosse fazer uma entrevista, eu teria as perguntas já organizadas para a realização da entrevista. Então, teria uma série... deixa eu ver aqui, mais alguém quer entrar? A Jennifer. Então, vamos voltar lá. Então, a característica do moderador, né? Então, o moderador, ele vai conduzir todos os processos que envolvem a discussão e o debate num roteiro que ele vai encaminhar e apresentar às pessoas que fazem parte do grupo focal. Como eu disse assim, se a gente tivesse um trabalho com entrevistas, a gente teria as perguntas previamente organizadas, digamos, 10 perguntas, 15 perguntas, 20 perguntas, e a partir dali a gente faria as perguntas a uma pessoa, e essa pessoa nos responderia, a gente faria o registro das respostas. No caso do grupo focal, a gente faz, e o moderador faz, né, o investigador faz, perguntas para os que estão fazendo parte desse grupo focal, para que eles debatam essas questões. Eu posso perguntar para um e pedir o comentário de outros dentro desse processo do que foi respondido. Ou seja, a função fundamental do moderador é instigar as pessoas que estão ali dentro do grupo focal para que elas relatem experiências, observações, opiniões, experiência de vida, né, digamos assim, em relação à temática, ideias importantes que considerem relevantes sobre a temática, instigar para que o grupo fale, que o grupo comente, que o grupo se exponha no seu modo de entender a respeito daquilo que está sendo trabalhado, que está sendo abordado. É importante também que, à medida que o moderador vai incentivando os participantes do grupo, que ele conduza a investigação de modo a não realizar, por exemplo, julgamentos, né? Então, alguém fala algo sobre a temática que está em desacordo com aquilo que se entenderia como adequado ou correto. Não cabe ao moderador dizer assim, está errado, você está analisando de forma equivocada, mas sim tentar extrair da pessoa da onde que ele teve aquela ideia, como que ele pensa naquele assunto, como que ele caracteriza esse conceito e propiciar dentro do grupo o debate. Ou seja, alguém dentro do grupo pode dizer assim, mas eu discordo desse ponto de vista. Não é assim que eu aprendi. Eu tenho uma situação diferente dessa. Então, a característica é promover debates e não realizar julgamentos, né, no sentido de está certo, está errado, está correto, não está correto. É importante entender, né, que o moderador ele não vai dar uma aula sobre o assunto. O moderador vai investigar o que as pessoas pensam sobre o assunto. Somente, digamos assim, ao final, né, terminou o grupo focal. Terminou, a gente não vai fazer mais grupo focal. Foi a última ou a única reunião do grupo. Terminando o grupo, o moderador pode aí sim trazer esclarecimentos, noções adequadas, conhecimentos precisos sobre aquele assunto.
Mas durante o grupo não é de orientação, não é de ensino. É um grupo de investigação. Eu quero saber como as pessoas pensam sobre determinada temática, por exemplo. No grupo focal, algumas características importantes, né? Então, primeiro dado, né, como eu já comentei com vocês, em torno de 4 a 10 pessoas, e a ideia, né, digamos assim, de grupos pequenos é justamente para propiciar o debate, né? Imagine um grupo focal com 40 pessoas. Ele acaba não funcionando porque dentro da característica de debates e discussões, né, poucos vão comentar, poucos vão falar, e a ideia do grupo focal é que todos comentem, né? Então, se a gente tem 4 pessoas, que as 4 falem. Se a gente tem 10 pessoas, que as 10 falem. Claro que quanto girar ali 4, 5, 6 pessoas, é mais fácil, entre aspas, das pessoas se colocarem. Se a gente tiver grupos muito grandes, a característica é que as pessoas acabam não se expondo, né? E ficam passivas dentro do debate. A ideia, como eu disse para vocês, que as pessoas conheçam o assunto e que, ao conhecer o assunto, se coloquem em relação aos seus entendimentos. O tempo, né, como eu coloquei para vocês, pode ser de 30 minutos a 1h30, e cabe ao pesquisador, aos pesquisadores, definirem se vão fazer um grupo discutindo a temática ou se irão fazer com esse grupo mais de uma reunião, né? Então, digamos assim, um grupo focal, vou fazer 3 reuniões com esse grupo, explorando, a partir de cada um dos encontros, um aprofundamento maior sobre aquilo que é dito. Pode ser que os pesquisadores definam, não, a gente vai fazer só um encontro, e nesse encontro tentar explorar o máximo possível da temática. Então depende muito de como os pesquisadores vão caracterizar, um encontro, 2, 3, 5, enfim. E também, né, se vão fazer somente um grupo focal, se vão fazer 2 grupos focais e assim por diante. Depende da extensão da pesquisa e do grau de aprofundamento que os pesquisadores quiserem ou desejarem ter sobre a temática, né? É interessante, né, que o moderador, né, e os investigadores, né, destaquem em torno de 5 tópicos, né, em relação ao assunto que estão aprofundando, né. Então, digamos assim, se abrir muito, digamos, pensando assim numa entrevista, se eu vou fazer uma entrevista, eu posso ter 20 questões a formular para os participantes. Se eu vou fazer um trabalho com um grupo focal, eu tenho que reduzir, né, essas perguntas em relação à temática para em torno ali de umas 5, 10, quem sabe, para que haja espaço para o debate dentro do grupo. E todo o processo de debate, ele gera uma situação em que as pessoas se envolvem, né, de forma mais intensa, né? Ou seja, não é uma pergunta que cabe uma resposta, mas é uma pergunta que leva ao debate dos indivíduos. E isso pode estender um pouco mais do que 5 minutos, 10 minutos de uma resposta que o indivíduo venha a ter. Então, se a gente pensar, né, que o grupo tem 5 pessoas e cada uma leve 5 minutos para analisar uma determinada temática, a gente vai ter aí 50 minutos de debates e discussões, né? Então, quanto evitar, né, digamos, uma ampliação de temas para evitar que não se dê conta, né, do debate. E se, digamos assim, os assuntos que o pesquisador, o moderador ali estabelece como importantes, não serão estabelecidos em uma reunião somente, né? Daí se organiza para que haja 2 grupos focais, 3 grupos focais, para que haja toda uma extensão, né, de aprofundamento qualitativo. Pensando assim, um questionário de 20 perguntas, né, se convertido, ou uma entrevista com 20 perguntas, se convertido para um grupo focal, no mínimo a gente teria 3 reuniões com esse mesmo grupo focal, né? É fundamental, né, que o moderador, né, tenha definido, né, de forma sistemática, né, e dentro, digamos assim, de anotações, registros que acompanham a reunião, o que ele quer abordar, para evitar que se perca, né, em determinadas discussões o próprio tema, né. Então, recuperar o tema é uma função fundamental do moderador, né, recuperar a discussão, recuperar o debate. Pode haver a presença de observador externo, e é interessante que esse observador esteja presente. A função, né, do observador externo, fundamentalmente, é fazer registros de como o grupo está funcionando, né? Então, claro que no início, né, da organização do grupo focal, o observador externo é apresentado, né? E é dito, né, que ele vai ficar observando e não vai participar em nenhum momento
das discussões e dos debates, né? O observador externo vai observar, né, basicamente, né, como que o grupo funciona, se tem gente que fala mais, gente que fala menos, se ao expressar determinadas ideias, como que as pessoas estabelecem sua corporidade, né, em termos de manifestação de um determinado conceito, se alguém está falando, como que reage os outros integrantes do grupo focal, se concordam, discordam, digamos assim, entendendo os comportamentos. Função do observador externo é entender os comportamentos do pessoal que está dentro do grupo focal. Pode também, né, não necessariamente ser um observador externo, né? A gente pode ter 2, pode ter 3, mas se a característica fundamental é de não atrapalhar o funcionamento do grupo, né? Ou seja, fica de fora efetivamente, né? Não faz parte nem do círculo ali em que o grupo está organizado, né? Fica de fora, acompanhando e registrando o que está ocorrendo no grupo. Pode ser solicitado aos participantes do grupo focal, né, a gravação de áudio e vídeo para facilitar todo o processo de análise que se venha a ter posteriormente ao grupo focal. Mas é importante que seja dito, né, às pessoas que, após o uso dos dados de imagem e de áudio, os dados serão descartados, né, serão eliminados, e não serão difundidos em hipótese alguma. E é importante que também, né, dentro do grupo focal, as pessoas assinem, né, ou seja, por escrito, que concordam, né, com a característica de que sejam gravados áudios e vídeos, né, da apresentação, e nesse documento tem que estar escrito que não serão utilizados para outros fins a não ser da pesquisa e que posteriormente áudios e vídeos serão eliminados, né? O grupo focal, né, ele tem como característica de representar somente os dados daquele grupo, que não podem ser generalizados. Eu posso comparar os dados. Outros grupos pensam de forma diferente. Mas eu não posso dizer que aqueles dados encontrados num grupo focal servem para todos os indivíduos no planeta Terra. Serve apenas para o grupo focal e dentro da temática que está sendo investigada. É importante levar em consideração que, se fosse um roteiro de perguntas, normalmente, num roteiro de perguntas, a gente vai fazendo as perguntas e o entrevistado vai respondendo na ordem. No caso do grupo focal, a característica é que, muitas vezes, um questionamento que seria feito posteriormente já pode ter sido feito por integrantes ali do grupo focal, né? Entre eles mesmos, nos debates, eles vão debatendo, discutindo, puxa uma conversa aqui, outra lá, e uma pergunta que poderia ter sido feita dentro de uma ordem já está sendo respondida com antecedência, né? Por isso a característica é que os questionamentos, quando eles acontecem, não seguem um roteiro estruturado, mas justamente o contrário, né? Um roteiro não estruturado, que vai dando base para um entendimento melhor daquilo que é perguntado, entendido em relação à temática que está sendo explorada. Tem mais gente aqui querendo entrar? Deixa eu voltar. É a Letícia. Bom dia, Letícia, bem-vinda. E continuando aqui, né? Então, também é importante entender, né, que a ideia fundamental é que o grupo focal, né, ele vai trabalhar com as informações dadas pelos participantes e não orientar os participantes em relação às temáticas, né? Então, a característica é de coletar dados e não um grupo de orientação. É fundamental entender isso porque muitas vezes os participantes do grupo focal podem estar debatendo sobre um conceito equivocado. E o moderador e os pesquisadores que estão ali fazendo a característica de observadores externos, mesmo sabendo que aquele caminho de debate e de discussão está inadequado, eles não devem interferir, dizendo assim, não, vocês estão fazendo uma discussão que não é o que se entende cientificamente sobre essa problemática. Ao contrário, né, deve-se deixar que o grupo continue debatendo para se ter um entendimento mais adequado de como o grupo pensa aquela questão, e não o caminho contrário, pois isso pode inviabilizar a própria condição do grupo focal, né? À medida que a gente intervenha, dizendo, não,
E, cientificamente, esse conceito é entendido desse modo e não como vocês estão estabelecendo o debate. Isso pode inibir a própria discussão do grupo, bem como descaracteriza o elemento central, que é como que os indivíduos pensam sobre aquele problema. Orientações técnicas, científicas adequadas podem ser feitas quando o grupo encerrar. Então, terminou o grupo focal, aí sim pode-se debater de forma qualitativa o entendimento daqueles assuntos. Mas enquanto o grupo focal estiver ocorrendo, a função do moderador e dos observadores externos é acompanhar como o grupo relata, pensa e caracteriza suas ideias sobre determinado procedimento. Aplicações, né, de um grupo focal. Né? Então, o grupo focal ele pode ser utilizado em campanhas, em projetos, programas de serviço, pesquisas científicas, produção de um artigo, produção de um trabalho de conclusão de curso, enfim, ele pode ser distribuído, trabalhado e abordado em diferentes situações, diferentes contextos. O fundamental é como que quem vai desdobrar o trabalho pretende organizar de forma adequada, né, toda essa investigação. Outro elemento importante, né, entender como as pessoas lidam de forma adequada com determinados problemas, determinados temas, determinados conhecimentos, buscando, né, além desse entendimento, o que as pessoas fariam a partir da compreensão desse problema que está sendo investigado. Também é importante, né, entender dentro do debate, da discussão, no grupo focal propriamente dito, né, como que as pessoas buscam resolver os problemas que estão relacionados à temática de pesquisa, né, quando são perguntadas, instadas a expor suas ideias, né, como que elas buscam determinadas soluções, como que elas compartilham entre elas essas soluções e que tipo de ações, atitudes elas consideram adequadas para minimizar ou resolver, né, toda a condição do problema que está ali. Né. Num grupo um grupo focal, né, é importante no compartilhar das relações o entendimento de como as pessoas estão trazendo ali de ações, né, adequadas, né, na implementação de projetos dentro de uma família, de uma instituição, de uma escola, que possam ser partilhados, debatidos ali dentro do grupo. Então, à medida que o grupo vai trazendo determinadas informações, se pode entender melhor qual é a qualidade de uma determinada intervenção partilhada entre os grupos, né, que vai sendo anotada, registrada ali pelo moderador, bem como pelos observadores externos. Né. Também é importante entender, né, como que, né, nas ações, né, se pode ter uma compreensão digamos assim, as dificuldades enfrentadas em relação à temática, né, como que os indivíduos lidam e como que eles buscam apoios para superar a dificuldade que enfrentam. E como que dentro do grupo focal, né, cada um vai sugerindo para o outro, né, eu fiz isso e deu certo aqui, eu fiz aquilo e não funcionou muito bem. Isso que você está dizendo, a gente fez uma vez, funcionou muito bem, na segunda vez que a gente tentou fazer já não deu certo, e assim por diante. Que esse debate, né, de situações, de experiência de vida, né, possam ser compartilhados com qualidade. Né. Também é importante, né, que as pessoas demonstrem sobre o conhecimento que têm do assunto, né, como que elas seguiam as orientações, né, quando eram dadas em termos das atuações, como que elas entendiam determinado trabalho, se elas viam esses tipos de trabalhos relacionados à temática como relevantes, se elas consideravam que os problemas que são apontados, são caracterizados, possuem, né, respostas condizentes e adequadas àquelas soluções. A gente pode ter pessoas, né, dentro de um grupo focal que venham a dizer: a gente já tentou várias alternativas e nenhuma funciona. Não tem jeito, esse problema não se resolve de jeito nenhum. Não tem solução para isso. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter dentro de um grupo pessoas que dizem: a gente já encontrou solução, a gente tem um caminho, às vezes não dá bem certo numa determinada realidade, mas funciona melhor em outra. E cabe, né, ao moderador, aos observadores externos, né, aos pesquisadores, né, observarem como que o grupo vai agindo, reagindo em relação a esses conflitos, né, que podem ocorrer dentro do grupo e como que as pessoas buscam se apropriar das experiências relatadas. Também é importante observar, né,
se há mudanças de comportamentos em determinados indivíduos, né? Digamos assim, no início do grupo focal, uma pessoa discorda disso, daquilo, daquele outro, mas com o passar do tempo e dos debates, a pessoa que discordava no início, lá no final, está tendo uma postura de concordância. Até como a gente viu em psicologia social, muitas vezes quando o grupo, na sua maioria, tem um caminho, pode ter a tendência daquele que divergia do grupo passar a seguir o caminho da maioria, abrindo mão da sua perspectiva de análise. Por quê? Porque a maioria está indo numa determinada direção. Então, observar, né, se há mudanças, se as pessoas começam a interagir mais, interagir menos. A pessoa era bastante participante no início, depois se torna pouco participante. O contrário, né? No início apenas observava, falava pouco, e posteriormente começa a se colocar mais, né? Onde a gente pode observar como que o grupo vai trabalhando e dando possibilidades aos indivíduos, né, de acompanhamento, de intervenção, de entendimento da realidade na qual eles estão envolvidos. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Organização dos grupos focais, né? Então, 1 de 7 aí que a gente vai ver, né? O primeiro deles, né, a seleção da equipe, né? Então, elemento importante, né? Grupo pequeno, né? Tendo um moderador e um relator. Como eu disse para vocês, né? Não necessariamente precisa ter somente um relator. A gente pode ter 2, 3, mas que eles fiquem à parte das discussões. Normalmente, né, de modo geral, né, os grupos funcionam, né, com um moderador, e é importante que tenha só um moderador, é ele que vai provocar as discussões ali dentro do grupo, mas pode-se ter essa diferença aí de relatores, né? Regularmente se tem um observador, mas se os pesquisadores quiserem observar mais dados dentro do grupo, pode-se ter mais de um. É bastante comum o uso de salas de espelho, aquelas salas onde o grupo principal, né, está debatendo, discutindo matemática, e observadores estão do outro lado da sala do espelho, fazendo seus registros, anotações do que ocorre dentro do grupo. Também pode ocorrer dentro dessa forma, caso se tenha, né, uma sala de espelho adequada para se fazer esse processo, né? E digamos assim, se o grupo está numa sala de espelho, deve ser dito pelo moderador que do outro lado nós temos observadores que estarão fazendo registros sobre o que ocorre na sala. Então é importante que os participantes do grupo focal, numa sala de espelho, saibam que do outro lado tem gente observando. Eles podem até ir à sala de espelho para ver quem que está lá, qual é a característica da sala, que não tem problema nenhum. Então a característica da investigação não é de fazer algo que as pessoas não saibam, mas ao contrário, que elas tenham acesso à informação, é um direito delas. E fundamental, né, na organização da equipe, como eu comentei com vocês, que o grupo focal tenha conhecimento sobre a temática. Eles não precisam ser especialistas, mas eles devem saber sobre o que estão falando. Se eles digamos assim, se pessoas do grupo desconhecerem a temática, eles não terão dados para debater, para contribuir, para trazer ali algum elemento, né? Esse conhecimento, né, pode ser tanto fruto, né, de leituras, pesquisas, como da experiência pessoal, ou da relação de ambas, né? O importante é que conheçam sobre o tema que está sendo debatido. O segundo elemento importante, né, a seleção dos participantes, né? Ao selecionar os participantes, né, deve-se entender, né, e apresentar a eles, né, que eles farão parte de um grupo para definir, né, como que será caracterizado todo um debate de investigação de acordo com a temática, e que isso fará parte de uma pesquisa que tem determinada finalidade. Então, apresentar aos indivíduos como que a pesquisa será realizada, qual é a característica do grupo focal, é fundamental no processo de participação dos mesmos. Como eu comentei anteriormente, a gente não vai apresentar dados, elementos ou organização da pesquisa como uma surpresa para o indivíduo, né? Dele não estar sabendo do que se trata, mas ao contrário, vai se demonstrar situações que possam trazer ao indivíduo segurança na participação. Então, quando a gente define os indivíduos, a gente explica o que é a pesquisa, o que é o grupo focal, como que ele vai participar, e como que ele pode colocar sua experiência como dado importante, compartilhando nos debates com os outros indivíduos, né? Como eu comentei com vocês também, né,
pode se organizar mais de um grupo focal, né? Depende do próprio desdobramento de quem está fazendo a pesquisa, né? E do tamanho da pesquisa que se quer, né? Regularmente, né? E o que a gente observa na maior parte dos grupos focais, regularmente, né, se faz um grupo focal com 2 ou 3 encontros, né, aprofundando a temática propriamente dita. Até porque aquilo que se vai ter dos grupos focais não serão generalizados. E ao contrário, né, serão estudados e aprofundados dentro da temática propriamente dita. Existem casos, né, que o pessoal faz comparação de grupos focais, né, mas aí o objetivo já se torna um pouco diferente, né? Embora a temática seja diferente, a ênfase se dá de como que diferentes grupos focais entendem um determinado problema. Mas o que a gente percebe de modo mais regular dentro do trabalho com pesquisa, as pesquisas sociais, né, elas estão envolvidas, né, basicamente, um grupo focal com 2, 3 encontros aprofundando a temática propriamente dita, né? Na organização dos indivíduos, né, em termos da sua participação, é importante que eles, além de ter esse conhecimento sobre a temática, né, que eles estejam interessados em expor esse entendimento. Digamos assim, eu conheço uma pessoa que pode participar do grupo focal, mas ela diz assim, eu prefiro não expor minhas ideias, prefiro não debater com ninguém, eu prefiro ficar no meu canto, que é um direito da pessoa, né? Não tem muito sentido ela estar dentro de um grupo focal, por quê? Se o grupo focal é para um debate, a pessoa deve se sentir bem para que haja o debate. É claro que durante a organização do grupo e os debates à medida que estão ocorrendo, a pessoa pode ficar um pouco mais quieta, pode ficar um pouco mais calada em relação ao que está sendo proposto, debatido ali, mas a gente pode instigar essa pessoa no sentido de que você, fulano, o que você pensa sobre tal assunto? É uma pessoa que a gente sabe que vai se expor, vai se colocar qualitativamente nesses debates, né? Ou seja, se a pessoa não tem condições, por diferentes motivos, de se colocar dentro do grupo, ela acaba não sendo alguém que vai contribuir para o debate, que é o elemento central que o grupo focal venha a se caracterizar, né? Então, o elemento central, que as pessoas se exponham nos seus entendimentos. Se elas ficam um pouquinho mais caladas dentro do grupo, é pela circunstância do grupo, mas não previamente que a pessoa não se sente bem expondo suas ideias dentro de um grupo, né? E os participantes, né, à medida que conhecem o tema, né, eles permitem, né, que o próprio grupo vá funcionando de modo adequado, né, pois eles não vão fazer perguntas mínimas sobre o assunto. Do que vocês estão falando que eu não conheço nada? Ao contrário, a pessoa pode fazer perguntas. Esse tema que vocês estão debatendo agora, eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar sobre tal coisa dentro desse tema, mas não sobre como vocês estão desenvolvendo, né? Então, a pessoa é participante dentro do grupo, né? A organização dos grupos focais, né? Primeiro elemento fundamental, né? Local de realização. Tem que ser um local privado, que quer dizer, não pode ser um local onde pessoas circulem para lá e para cá, né? Tem que ser uma sala reservada. É fundamental, né, dar espaço, né, para que cada pessoa possa expor o seu entendimento sobre a temática em torno ali de 10 minutos. Né? Não quer dizer que a pessoa tenha que falar 10 minutos, ela pode expor em 5 minutos, digamos assim. Né? Ela pode expor em 15 minutos. Mas a ideia, né, de 10 minutos né, é justamente para que as pessoas possam se colocar um pouquinho em relação à temática, o que entendem sobre aquela pergunta. Cabe ao moderador ali dizer, eu vou fazer uma pergunta aqui inicial, colocando para vocês né, esse tema e vocês podem expor como que vocês entendem esse tema de modo específico. Então, vou dar um tempo ali, 5 minutos, 10 minutos para cada um expor. Procurando evitar né, que as pessoas, o primeiro expõe lá, eu entendo isso de tal modo. Daí o segundo diz assim, eu também. E o terceiro, eu também. É a mesma coisa para mim. O quarto diz, né? Daí descaracteriza a própria condição, né? Então, o cuidado que o moderador tem que ter é que, quando ele lança uma pergunta, ele possa refazer a construção dessa pergunta para o segundo, para que ele fale um pouquinho desse entendimento, para o terceiro, para o quarto. Caso contrário, né, um pode falar e os outros apenas concordarem. Né? Por isso que a seleção do grupo tem que ser uma seleção adequada para que as pessoas possam expor
o que elas pensam dentro daquilo que está sendo debatido. Como eu comentei com vocês, né? Pode-se solicitar, né? Não só por parte do observador externo ali que está acompanhando o trabalho, que faz o relato, escreve sobre os comportamentos dos indivíduos, né? Pode-se solicitar a gravação em áudio e vídeo, né? E com autorização, né? Por escrito, né? Dos participantes, né? E a garantia de que o material será destruído posteriormente e haverá um anonimato, né? De todos os participantes da pesquisa. A partir disso se faz todo o registro de forma adequada, pois posteriormente os pesquisadores podem rever o áudio, o vídeo e reorganizar a própria construção da pesquisa, né? Os participantes devem se colocar em círculo, onde vai fazer parte desse círculo, ou melhor dizendo, né, digamos assim, o mediador ele vai fazer parte da organização do círculo para fomentar toda a discussão. E é um círculo, a ideia de círculo, justamente para que ninguém fique em destaque, né? Então, por exemplo, poderia-se ter uma mesa. A mesa deve ser circular, preferencialmente, para evitar, né, por exemplo, uma mesa retangular que pessoas fiquem nas pontas das mesas, dando a ideia de que tem os que comandam dentro de uma ponta ou outra uma discussão, né? Preferencialmente, né, se tiver uma mesa que seja circular, mas preferencialmente que não tenha mesa e se disponha cadeiras em círculo. O observador externo ele pode participar ao lado, de trás, acompanhando o grupo. Em algumas circunstâncias, ele pode fazer parte do grupo caso o grupo não veja, não se sinta melindrado porque tem alguém ali anotando o que cada um fala. Mas o observador externo, né, regularmente, na maior parte dos trabalhos, ele fica por fora, né, acompanhando como o grupo se estabelece. E numa sala de espelho, né, ele ficaria do outro lado, né, na sala de espelho fazendo o acompanhamento. A ideia do círculo é que deixe o mais próximo possível os participantes, pois a proximidade faz com que eles se coloquem de forma mais constante dentro do grupo e da discussão. Organização dos grupos focais em relação aos temas de discussão. Então, é um elemento central, né? Tem que ter um roteiro bem organizado, bem sistematizado e debatido entre os pesquisadores para que os temas possam ser trabalhados de forma adequada. Se escolhe quem vai fazer a mediação ali dos processos, né? Um dos organizadores da pesquisa, e ele tem que ter habilidade, né? Justamente para que determinadas situações não previstas no roteiro possam ser trabalhadas de forma adequada, que sejam relevantes para a pesquisa e que não percam o tema, né, que está sendo debatido de forma regular. E o cuidado que se tem que ter, né? Determinados temas que podem surgir no grupo, mas que não fazem parte da temática de pesquisa, o mediador tem que ter habilidade para fazer com que seja debatido esse tema o mínimo possível e que ele saia ali da rota de análises e voltar para os temas em questão, né, fundamentais ali para a organização das pesquisas, né? A orientação que se tenha, né, que nesse roteiro as primeiras indagações, questionamentos, né, sejam mais abertos, né, ou gerais, justamente para deixar o grupo mais à vontade, né? Então, não perguntas tão específicas, façam perguntas mais abertas, onde as pessoas ficam mais à vontade para comentar sobre aquele assunto. E, posteriormente, à medida que as pessoas se sintam mais à vontade, é que se vai aprofundando as discussões com temas mais específicos em relação ao tema, a temática que está sendo investigada. As perguntas, né, devem ter uma característica, essas perguntas iniciais, né, de serem perguntas diretas, né, ou seja, que a gente não fique enrolando para fazer a pergunta, e que essas perguntas, né, sejam perguntas que sejam de fácil entendimento por parte de quem vem a responder, para posterior análise das argumentações que o indivíduo vem a ter, né? Com a finalidade, né, de que a conversação, o debate, né, flua de uma forma mais adequada possível, né? Ou seja, se faz a pergunta de uma forma mais breve possível para que os participantes do grupo focal falem mais, né? E não o mediador que fique falando, elaborando, retornando os questionamentos de modo mais frequente, né? O mediador, ele instiga o grupo ao debate, né? Não é ele que vai
ser o centro do debate ali. Posteriormente, né, as perguntas que se seguem, né, elas podem ser mais elaboradas, mais precisas, mais analíticas, ter a especificidade do tema, e aí sim, né, pode-se observar, né, como que as respostas vão surgindo, e o mediador também tem que ter habilidade para acrescentar novas perguntas, mesmo que elas não estejam no roteiro, mas que tenham a ver com aquilo que os participantes do grupo focal estão respondendo. O pesquisador, né, pode apresentar as questões a serem abordadas ao grupo anteriormente ao próprio início do grupo, onde o grupo pode definir o que ele considera prioritário a ser respondido, né? Existem situações, né, em que o pesquisador que está participando ali do grupo focal, organizando o grupo focal, ele vem e diz assim, nós temos as perguntas sobre o que vocês vão debater. Vocês querem ter acesso a essas perguntas antes do debate? Se as pessoas falarem que sim, a gente pode apresentar as perguntas e pode pedir a eles, né? Se têm sugestões por onde começar nos questionamentos do roteiro, regularmente que a gente observa que isso não é feito, né? Regularmente se pede ao grupo, né, para participar, o grupo se organiza ali para a participação no grupo focal, e posteriormente o pesquisador, o mediador, né, começa a fazer os questionamentos, né? Em alguns casos, né, raros, diga-se de passagem, a gente observa, né, que os pesquisadores permitem, né, que quem faz parte do grupo focal escolha as perguntas, tenha acesso às perguntas antes da sua realização. É possível ser feito, não tem problema nenhum, tanto num caso como no outro. A condução da entrevista, né? Ela deve ter um ambiente agradável, né? Ou seja, que as pessoas se sintam bem ali, né? Não se sintam pressionados. Se a pessoa está pressionada, né, a tendência é que ela gere uma tensão, e essa tensão não contribui para a boa organização do grupo, né? Ou seja, quanto mais à vontade as pessoas tiverem, melhor o grupo funciona. Ou seja, não tem nenhum problema fazer uma brincadeirinha ou outra para descontrair o grupo, deixar as pessoas mais à vontade possível, né? É fundamental, né, que o moderador explique a finalidade do grupo, qual é a característica, qual o tempo que se espera que dure o grupo ali em termos de debate e discussão, que as pessoas possam ficar à vontade, que a ideia da investigação é o entendimento sobre determinada temática por parte do grupo, e isso permita, né, que a investigação possa se tornar qualitativa, né? E quando que vai iniciar a sessão, né? Então agora começou, vamos com a primeira pergunta, o primeiro questionamento que envolve tal coisa. Como que vocês pensam sobre isso? Deve-se explicar, né, que o debate é informal, que deve ter a participação de todos e que todo o processo de divergências são bem-vindas, pois isso ajuda no entendimento da temática. A característica, né, do ambiente como informal é justamente no sentido de dizer, não é quando o mediador, o moderador, vai fazer os questionamentos que as pessoas devam responder em ordem. Você primeiro, você segundo, você terceiro. Ao contrário, um pode intervir na explicação do outro, um pode acompanhar a explicação do outro, um pode discordar da explicação do outro sobre como entende cada situação, né? É fundamental, né, que o moderador, o mediador, ele tenha o cuidado para não fazer perguntas onde os participantes deem respostas como sim, não ou talvez, né? Digamos assim, se faz uma pergunta em que a pessoa responda somente por sim, você evita que o debate aconteça, né? E o elemento central é justamente o entendimento, né? Como as pessoas partilham, entendem de forma adequada e aprofundada, né, se possível, um determinado elemento de pesquisa, né? E não que se percam, né, por respostas simples, né? Essas respostas simples, né, acabam não trazendo nenhum dado para o grupo focal de forma efetiva. Pois quando a pessoa diz concordo, sim, é isso mesmo, ela não traz o entendimento, que é um elemento central, para a análise que o grupo focal vem a ter, né? É preferível, né, sempre perguntas abertas, onde as pessoas possam discorrer sobre a temática. E ao discorrer sobre as temáticas, a gente pode inserir perguntas, né? Como, quando, em que situação, você tem exemplos, como que as pessoas reagiram
justamente essas perguntas que vão acompanhando a exposição de uma temática é para que a pessoa fale, comente, né? Como eu disse para vocês, né? Grupo focal é justamente para as pessoas abordarem, expressarem suas ideias sobre uma temática, né? É importante, né, evitar que os participantes tergiversem. Tergiversar, né, é fugir do assunto, né? Começa a falar de uma coisa e, de repente, quando vê, você está falando de outra. Em conversas informais, né, por exemplo, nas nossas famílias, é bastante comum, né? Você está falando de um assunto, de repente, quando vê, já está falando de outra coisa, sem ter terminado o assunto inicial. A característica do grupo focal e o papel do moderador ali é fundamental, é que se as pessoas começarem a fugir do assunto, ele tem que retomar toda a condição para que esse assunto secundário ou que foge da temática vá embora, né? E você retorne ao tema central da pesquisa. Digamos, essa habilidade, né, o moderador tem que ter, porque se ele não conseguir fazer esse processo, as pessoas começam a falar de assuntos diversos e não falam do assunto principal, né? É importante também evitar, né, que um ou mais participantes dominem as discussões, né? Então, quando se vai falar sobre uma determinada situação ali perguntada, a mesma pessoa começa respondendo. A mesma pessoa intervém quando o outro vai falar. É interessante, né, que o mediador tem habilidade para não ser indelicado a pessoa que está colocando e, ao mesmo tempo, possibilite que os outros comentem sobre o assunto. Nesse contexto, né, o mediador, o moderador, ele pode indicar a pessoa para começar a falar sobre o assunto com comentário de uma outra, que não é essa que está dominando a discussão, né? Justamente para mostrar que é importante que todos comentem, não somente uma, né? Em caso de respostas superficiais, né, se pode perguntar, né? Por exemplo, né, você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Em que situação que isso ocorreu? Foi só com você ou foi mais de uma pessoa? Ou seja, explorar para que o indivíduo se exponha mais no seu entendimento sobre determinado assunto. Alguém quer perguntar? Não, professor, da minha parte não. Ok. É importante, né, que o moderador faça perguntas em relação aos temas, né, expostos ali pelos participantes do grupo, né, como o que aconteceu, né, onde que foi, qual foi o contexto de tal situação, como resolver um problema. Essas perguntas, né, valorizam a pessoa que está expondo, né, justamente para evitar também a situação daquele que domina mais a discussão, e explorar um pouquinho mais detalhes do que as pessoas estão colocando. Então a gente tem que entender, né, que o papel do moderador, do mediador ali, é justamente propiciar que as pessoas exponham suas ideias, valorizando de forma significativa, né? Se for observado, né, alguma pessoa que tenha dificuldade ou esteja relutante, né, para falar, né, a princípio a pessoa disse que participaria, a gente conhece todo o contexto de que a pessoa poderia se colocar de forma adequada, mas no grupo ela se sentiu intimidada por uma coisa ou outra, né? Por exemplo, expôs uma ideia, as outras pessoas do grupo discordaram daquilo que foi exposto e a pessoa acaba evitando, né, de colocar-se, de expor-se, assim por diante, né? É fundamental, novamente, né, que o moderador tenha habilidade para trazer a pessoa ao debate novamente, e que ela digamos assim, que ela possa se expor, né, em relação aos seus entendimentos. Então, se pode fazer perguntas direcionadas a essa pessoa, tentando trazer ela novamente para a discussão, para o debate, para que ela se coloque, né, de forma adequada, né, em relação a determinada situação. Por exemplo, alguém está falando sobre uma determinada condição e se pede a essa pessoa, né, você, fulano, por exemplo, como que entenderia esse contexto, né, a partir do momento que você expôs tal coisa. Ou seja, fazer amarrações de forma adequada para que a pessoa possa se expor ali de forma a não se sentir isolada dentro do grupo. É importante que o mediador também saiba valorizar todas as intervenções que os indivíduos venham a ter, né? E não, por exemplo, se todo o grupo discordou de uma expressão, uma ideia, um conceito exposto por alguém que está ali no grupo focal, né? Evitar, né, que o moderador seja mais um a se colocar contra as expressões das ideias dessa pessoa. Ao contrário, o moderador tem que trazer essa pessoa para o debate e é importante que ela exponha suas ideias,
até para se relatar depois na organização da pesquisa como cada situação se caracteriza para um melhor entendimento do problema de investigação, né? O registro da discussão, né? No registro da discussão, né, ele é feito através de anotações, né, que envolvem tudo aquilo que está ocorrendo dentro do grupo focal, também da gravação de áudio e vídeo. E é importante, quando se fala em gravação de áudio e vídeo, muitas vezes as pessoas ficam um pouquinho inquietas, né, com a própria situação, né? Minha voz, minha imagem, será que eu deixo, será que não? É importante que seja explicado que isso auxilia a organização dos dados por parte dos pesquisadores da sua temática, e quanto melhor for explicado, né, a tendência é que as pessoas acabem participando. Principalmente porque algumas coisas escapam das anotações que a gente faz, né? Uma coisa é a gente está escrevendo ali o que está ocorrendo dentro do grupo, né? A gente tem que ter atenção que está escrevendo, observar, escrever, e muitas coisas escapam, né? Desse processo de observação, e quando se tem o áudio e principalmente o vídeo, se pode observar situações que muitas vezes foram perdidas ali nas anotações para uma análise mais adequada. As anotações devem ser bem organizadas e completas, né, refletindo o que ocorreu nos debates, né? E, digamos assim, elementos importantes, né, que devem ser observados, né, expressões faciais, gestos, ações, ou seja, os comportamentos que as pessoas venham a ter, né, que caracterizam o seu modo de agir dentro do grupo, né, suas características dentro do grupo. Ao término dos debates, né, os pesquisadores podem, não é uma regra, mas eles podem apresentar para os participantes do grupo focal, né, de modo geral, né, o que entenderam, né, sobre o processo ali do que foi debatido, né. Podem, mas não é uma regra, por quê? Porque o grupo tem que ter uma boa condição ali de síntese para apresentar os dados de modo geral ao grupo, né, encerrando o grupo, principalmente, né, digamos, é um único encontro ou é o último encontro de como que foi visto a pesquisa como um todo. Então, se a gente tem 3 encontros, por exemplo, a gente já tem uma prévia do primeiro, segundo, e pode, no terceiro grupo, fazer uma síntese, né, do que foi abordado de modo geral, e apresentar ao grupo agradecendo a participação deles e a importância que eles venham a ter na pesquisa que vocês realizam, né? Por exemplo, se for um único grupo, né, pode-se fazer digamos, uma síntese breve, né, do que foi feito ali, né, e apresentado de modo geral, né, os entendimentos que foram colocados pelos participantes e agradecê-los a participação, que isso vai ser, novamente, né, importante para os dados de pesquisa, né. E, posteriormente, caso algum participante pergunte, ou se nenhum deles perguntarem, é importante que a gente diga, os dados da pesquisa e as análises serão acessíveis a todos os indivíduos que estão ali posteriormente e ao final da pesquisa, através da produção de um documento escrito, né? Então, se vocês forem fazer um artigo, forem fazer um paper, forem fazer uma monografia, independente do tipo de trabalho, né? Ou seja, vão produzir um documento escrito sobre aquelas discussões, vocês podem, para os participantes, relatarem, né, que quando terminarem a pesquisa, analisarem os dados, fizerem todos os debates, as discussões, haverá uma produção escrita sobre aquela temática, e que todos do grupo terão acesso para lerem, entenderem o que foi discutido, bem como o agradecimento da participação deles para que a pesquisa pudesse ocorrer. É fundamental, né, ter bem organizada a pesquisa, né, justamente porque ali vocês, no trabalho escrito, não vão expor ninguém, mas sim, de modo geral, os dados que foram debatidos, discutidos para o entendimento do problema de pesquisa em análise. A análise dos resultados, né? Então, aqui a gente entra num processo fundamental de como que se dá a organização dos dados, né, em termos dos seus entendimentos e da sua própria apropriação, né? Então, após a conclusão dos trabalhos, né, todos os dados serão reunidos, né, e vai se fazer ali uma seleção, né, dos elementos relevantes, né? O que é importante para a construção do documento ou dos dados ali da pesquisa de forma sistemática. Ou seja, não são todos os dados apresentados que serão utilizados. Cabe ao grupo de pesquisadores, né,
selecionar o que é relevante para a temática de pesquisa e para os debates e discussões que serão realizados posteriormente. Na organização dos dados, né, o grupo, né, pode estar sistematizando, né, do seguinte modo, né, ler todos os dados que foram anotados, observando, né, tendências, padrões, respostas sólidas, elaboradas em relação àquilo que é perguntado. À medida, e veja assim, ler todos os dados é tudo aquilo que é registro. Escrito, vai se fazendo uma seleção por parte ali dos pesquisadores. Por exemplo, o vídeo, né, com áudio, vai se assistindo ao vídeo, destacando aspectos importantes que envolvem toda a construção desses espaços, né? Destaque para as partes que correspondem às perguntas elaboradas para os debates, né? Então, quando o moderador fez as perguntas, né, como que as pessoas responderam, né? E que tipo de resposta foi interessante dentro dessa produção de debate. É fundamental analisar separadamente cada uma das perguntas, bem como pode-se analisar separadamente como que os indivíduos, cada um deles, respondia às questões no debate. Que vai caracterizando, digamos assim, né? Primeiro, uma linha de análise mais sistemática, no sentido do que era perguntado e como que as respostas vinham em cada uma das situações. E, posteriormente, se pode, digamos que a gente tenha 5 pessoas nesse grupo focal. Como cada uma dessas pessoas respondiam às perguntas quando formuladas, né? E como que elas entendiam cada uma das situações. Também é importante, né, considerar para análise, né, o significado das palavras utilizadas pelos participantes, tentando entender ali, né, se aquele significado era partilhado com os demais, né, se eles entendiam aquela palavra ou aquelas palavras do mesmo modo, para evitar, né, digamos assim, situações de que um entende de um jeito e o outro entende de outro modo, que pode aparecer dentro do grupo focal. Ou seja, à medida que a gente vai observando como as pessoas respondiam os questionamentos, como que eles se davam em termos de entendimento de cada uma das situações. As circunstâncias em que os comentários eram feitos, né, no sentido, né, tanto do tom, da intensidade, bem como da adequação, né? Então, por exemplo, a pessoa está falando sobre uma determinada situação, e o outro participante do grupo focal intervém nessa conversa falando de outra coisa, que não é o aspecto essencial daquilo que estava sendo dito pelo primeiro participante, né? Então, muitas vezes, né, a dificuldade do entendimento que um participante possa vir a ter em relação ao que o outro está dizendo. O tom e a intensidade, se a pessoa aumenta a sua voz, se ela diminui sua voz, se ela se modifica a própria condição corporal no modo de responder uma questão, se faz trejeitos de discordância, como que ela reage à situação, né? A observação, né, de mudanças de opiniões dentro do grupo, por exemplo, a pessoa pensava de um jeito e de repente ela vai mudando o seu pensamento por situações que possam estar caracterizadas pela direção que o grupo vem a ter. Então, tem 5 participantes, um estava discordando inicialmente do grupo e de repente ele está concordando com o grupo posteriormente. Se possível, entender como que esse processo vai se dando em termos da própria organização do grupo em relação à temática, né? Observar, né, que tipo de respostas são baseadas em conhecimento científico, bem como respostas baseadas na experiência pessoal. De modo geral, né, a maior parte das pessoas respondem com base nas suas experiências, e não experiências de vida, e não necessariamente em conhecimentos científicos, embasados em leituras de artigos, livros e assim por diante. Oi? Já vou, tô terminando. Oi? Então, a observação, né, de que regularmente acontece. Boa parte das pessoas acabam se caracterizando com base na experiência pessoal muito mais do que no conhecimento científico, técnico, sobre um determinado assunto. As vantagens do grupo focal, né? Baixo custo, fornece resultados rápidos, pensando assim, meia hora, 1h30, né, em termos de investigação, mesmo que a gente faça 3 grupos, 5 grupos, formato flexível, né, pois permite que o moderador, né, o mediador ali, reorganize as perguntas, cancele algumas perguntas que iria fazer, que acrescente perguntas novas, incentivando que os participantes se envolvam de forma intensa ali.
Os dados, né, têm base qualitativa, né? Qualitativa por quê? Porque a gente não está preocupado em números exagerados de pessoas para responderem as perguntas, mas sim na qualidade do que eles respondem. Também situações, né, digamos assim, complexas que possam estar ocorrendo ali dentro do próprio debate, o mediador pode estar explicando de uma forma mais ágil e adequada para que os debates continuem ocorrendo de forma sólida, né, efetiva. E também, né, é importante para medir grau de satisfação das pessoas envolvidas em relação ao determinado tema, né, que está sendo investigado, né? Se as pessoas conhecem, trabalham de forma adequada, entendem, consideram inadequadas determinadas ações, ou seja, dá para se ter uma boa noção de como que as pessoas se sentem pertencente à temática, ao envolvimento com as situações, aos resultados que se vêm a ter. As desvantagens, né, da pesquisa, em primeiro lugar, né, ela depende muito do moderador. Então, se o moderador for muito impaciente, inquieto, intrometido, digamos assim, né, qualquer coisa está se envolvendo, ele acaba interferindo na própria dinâmica do funcionamento do grupo, né? Então, essa característica depende de cada um. O moderador pode ser mais quieto, mais tímido, né, digamos assim, também vai interferir na própria dinâmica do grupo. Então, para o grupo funcionar bem, e depende muito de como o moderador vai atuar nessas ações, né? Ou seja, quando se vai para um grupo focal, né, tem que se escolher ali, por exemplo, num grupo de pesquisa, somos em 5. Quem é que tem mais maleabilidade para lidar com grupos e trabalhar de forma adequada com grupos? Claro que todos nós podemos aprender a fazer isso, né? Mas a gente tem que entender, tem que treinar um pouquinho essa habilidade entre nós, né? Estamos em 5 aqui, então vamos cada um se colocar de modo a coordenar um grupo para ver como que a gente realiza de forma adequada, tendo um bom controle, né, dentro daquilo que acontece dentro do espaço ali que está sendo investigado. Digamos assim, se a gente tem 3 encontros, também é possível, né, dentro dos pesquisadores, alterarem um moderador para cada um dos encontros, né? A gente pode ter um moderador diferente em cada um dos encontros, mas a ideia é que o moderador saiba lidar, né, de uma forma adequada com o grupo ali que ele está atuando. Não vai fornecer dados quantitativos, né, e esses dados quantitativos, por quê? Não existirão, né, porque a gente vai ter ali no máximo 10 pessoas. E não tem uma característica de generalização, né? Ou seja, o que for encontrado dentro de um grupo focal vale para aquele grupo focal. A característica de generalização é quase que impossível, né? Porque a gente não tem outros grupos em termos de entendimento. Muitas vezes, né, empresas utilizam um grupo focal, né, para entender um determinado produto, né, uma determinada, digamos assim, né, a empresa cria um produto e quer ver como que o mercado vai reagir em relação àquele produto, né? E faz um grupo focal. Escolhe ali 10 pessoas para observar como elas entendem aquele produto. E depois tentam generalizar esse processo. O que se observa, né, é que isso não tem bons resultados, né? O que tem os bons resultados estão em pesquisas quantitativas, onde quanto mais pessoas participam de um processo, melhor se entende toda a base de dados ali de uma investigação. É necessário, né, um moderador com habilidade para conduzir o grupo, né? Depende muito de uma boa seleção dos participantes, né? Que quer dizer, se a gente escolher participantes que não entendem bem da temática, eles vão ser pouco produtivos dentro dos debates e discussões, né? Evitar, né, que uma pessoa domine ou pessoas dominem o grupo e que assuntos surjam de forma inadequada dentro do tema que está sendo pesquisado. E todo comentário que seja realizado, ele deve ser interpretado no contexto do grupo. Ele não pode extrapolar o grupo, pois pode-se ter ali uma compreensão inadequada de como que o grupo venha a funcionar ou venha a se caracterizar. Então, de modo geral, né, são esses conceitos, né, que vêm a caracterizar o grupo de pesquisa, né, que trabalhe dentro de uma ótica amparada nos grupos focais, né? Então, o grupo focal é um grupo pequeno, selecionado previamente, de pessoas que entendem um pouco sobre o assunto
e que vão discorrer sobre o seu entendimento sobre a modalidade, sobre a situação, e como isso pode contribuir qualitativamente para o bom desenvolvimento de uma pesquisa. Alguma dúvida, pessoal? Não, da minha parte. Não, professor. Não também. Posso perguntar, professor? Pode perguntar, Gustavo. Com relação à generalização, professor, só para entender um pouquinho melhor, por exemplo, se eu estou dentro de um hospital, aí quero entender se tem algum problema no funcionamento, a percepção dos funcionários, por exemplo, se eu faço alguns grupos focais, Certo. isso depois eu posso generalizar para todo o hospital, e até complementando, por exemplo, se eu estou numa comunidade com 2.000 pessoas que têm mais ou menos as mesmas características, os mesmos problemas sociais, por exemplo, de água, de luz, e se eu fizer talvez grupos para tentar entender o que seria a melhor ação, por exemplo, isso eu posso generalizar ou isso é generalização? Ou o focal é um trabalho específico, por exemplo, está fazendo um projeto para fazer o metrô e daquele projeto está acontecendo algumas coisas, eu faço grupos focais naquele projeto para entender o problema ou o andamento do trabalho. Pensando assim nessas temáticas, um hospital, um metrô ali que está organizando ali suas tarefas, ou mesmo um grupo de pessoas que precisam de apoio social. A característica do grupo focal é específica. Como que eu poderia ampliar seria com a realização de outros grupos focais comparando-os. Então, digamos assim, num hospital, e o hospital tenha 1.000 pessoas trabalhando lá, eu teria que fazer mais de um grupo focal, digamos, uns 3 grupos focais de manhã, uns 3 grupos à tarde, uns 3 grupos à noite, e depois ir comparando entre esses grupos focais o que foi trazido de relevante para ter uma ideia geral, mas não generalizável, sobre as demandas que esses grupos focais têm. A característica do grupo focal é o foco, é a especificidade. Não é, digamos assim, ampliar para demandas gerais. E para que a gente tenha uma noção específica. Né? Digamos assim, num hospital com 1.000 pessoas, eu fiz um grupo focal com 8. É um grupo muito pequeno para uma generalização de 1.000 pessoas. Né? Eu poderia destacar, né, para a direção da instituição, né, que naquele grupo focal houve alguns elementos interessantes que foram trazidos, tanto em termos de problemáticas como de soluções, que a instituição poderia observar como importante para trabalhos futuros. Caberia à instituição organizar-se, né, para ver se aquilo tem uma validade que pode ser ampliada, pode não ser ampliada e assim por diante. Eu poderia fazer um grupo focal com 3 pessoas da manhã, 3 pessoas da tarde, 3 pessoas da noite. E a partir de cada experiência, como o pessoal vai relatando. Mas a característica é bastante específica. O cuidado na generalização é de que, se a gente pega esses grupos, eles podem trazer demandas que não são da maioria. Por isso que digamos assim, para o assunto específico, ele dá conta. Então, se o meu assunto... A questão é o tema, né? O tema tem que ser bem específico. Exatamente. O primeiro atendimento que as pessoas recebem quando chegam no hospital, assim, da recepção do hospital. Esse é o tema, né? Por exemplo. Exatamente. Então, o tema é que especifica bem a condução. E a partir dessa situação, e na pesquisa, né, no documento escrito, eu vou dizer, né, através de um grupo focal feito com 8 pessoas, se pôde ter as seguintes afirmações e entendimentos. Esses. E esses dados desses 8 entrevistados não podem ser generalizados. Isso eu coloco no meu processo de pesquisa. Claro que esses dados eles podem ilustrar um entendimento. Então as pessoas podem falar assim, nossa, aquilo que surgiu ali também acontece ali, acontece lá. Pode produzir até alterações numa instituição. Mas depende de como a instituição vai lidar com aqueles resultados. Né? Então é o foco, né? É a temática específica, como aquele grupo entende, e não como todos os grupos entenderiam. Uma pesquisa, por exemplo, num grupo de 1.000 pessoas, né? Uma pesquisa de levantamentos traria mais dados possíveis de generalizações do que um grupo focal. Então, por exemplo, numa pesquisa de levantamentos de 1.000 pessoas, eu poderia entrevistar 100 pessoas. Essas 100 pessoas, no turno da manhã, da tarde e da noite, trazem dados mais relevantes, né, para serem generalizados do que um grupo focal. O grupo focal é
esse grupo entende desse jeito. Perfeito. Ok? Então, pessoal, já são 9h44, né? Daqui a pouco vocês têm mais uma aula, né? Desejo a vocês aí uma boa semana de estudos. Eu gravei aqui a aula, vou colocar ela no fórum lá para vocês acompanharem. E depois vocês podem rever um ou outro assunto, podem retomar aí questionamentos. Tá certo? Então, uma excelente semana a todos. Abraços. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigada, professor, que você também. Obrigada, professor. Tchau.